BMC News, informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 6 minutos. Já vamos chamar aqui nosso convidado, ele, Alexandre Ludolf, sócio da QR Capital, diretor de investimentos da QR Asset, já aqui conosco. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo, muito boa tarde. É uma honra, senhores, muito obrigado pelo espaço, Saravalli, todo mundo aí, acho o canal de vocês incrível. Oh, muito obrigado, agradecido pela consideração e, claro, também pelo tempo e disponibilidade. Alexandre, a gente estava falando, inclusive, agora há pouco sobre Banco Central e todo esse ambiente envolvendo o Banco Central. Recentemente, o Banco Central foi determinado ali, nomeado pelo governo, como uma instituição que vai promover, de certa forma, uma regulação do mercado cripto, né? E você aí, claro, como sócio da QR Capital, QR Asset, eu queria entender como que você vê, né, essa possibilidade, como que você vê essa discussão de regulamentação do mercado cripto e a nomeação do Banco Central para fazer esse meio de campo, né? Como que o mundo cripto encarou e recebeu essa notícia? Eu acho que é uma pergunta excelente. Eu estava aqui acompanhando a discussão de vocês sobre juros. Acredito muito que a gente vai sim passar por um ciclo de queda de juros. Eu acho que o Banco Central brasileiro, de certa forma, está sendo até muito pressionado, né, de diversas frentes, discussão de juros real que vocês estavam tendo. Mas quando a gente pensa em cripto especificamente, e até pensando na realidade brasileira, quando eu vejo o Banco Central como regulador desse mercado, e lembrando, a CVM ainda vai ficar responsável pela regulação do que for token de valor mobiliário, né, o que a gente no Brasil está chamando de VMD, valor mobiliário digital. O que não é valor mobiliário digital, segundo a legislação aprovada, precisava de um regulador novo. Então, sim, existia muita expectativa do que o governo ia fazer e como fazer. E conhecendo o Brasil, a gente, sim, sabe que muitas vezes a gente tem soluções paliativas ou soluções muito aquém do desejável. Eu acho, por exemplo, nesse momento, onde o governo claramente está com outro foco, né, eu acho que tinha uma chance não desprezível da gente ter alguma pessoa não técnica liderando essa nova autarquia, vamos dizer assim, como em alguns outros países da América Latina, superintendência de artigos digitais, né, que eu acho que alguns países do bloco do Cone Sul aqui adotaram esse tipo de autarquia. Por isso, eu acho que foi uma felicidade. Não vamos entrar aqui em méritos do que pode acontecer com a transição, né, de poder no Banco Central, mas hoje o Banco Central é uma autarquia que possui independência legal, e eu acredito muito que é uma das autarquias aqui brasileiras que está mais próxima do mercado cripto. Eu acho que as iniciativas de sandbox regulatório de tokenização, ou mesmo o próprio piloto do Real Digital, que a gente teve até a documentação sendo divulgada ao mercado ontem, muito interessante, né? Tem um GitHub público. Eu acredito que hoje, sim, a gente tem aqui um presidente do Banco Central, Roberto Campos, que já minerou Bitcoin, que é um entusiasta, que gosta e que acredita. Então, eu acredito que nos próximos anos, enquanto durar o mandato do Banco Central, eu acredito que a gente está bem amparado. Eu acho que o Banco Central é uma das autarquias brasileiras com mais respeito, né? Uma autarquia super técnica. Então, eu penso assim, poderia ser pior. Acho que esse é o resumo. Maravilha. Alexandre, também conhecido como Xará, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ou era um indivíduo que aplicava enlouquecidamente em token de renda fixa? Eu tinha até uma planilha para poder não estourar o teto lá do imposto de renda de 35 mil. Fazia a conta ida, volta, juros e escambau. Esse mercado diminuiu demais nos últimos 4, 5 meses. A pergunta que eu faço, essa diminuição é devido a juros altos? É devido a Americanas, Eolight e companhia? Ou é devido a reguladores começarem a tentar entrar um pouco mais pesado na legislação que afastou muitos emissores, ou é a mistura de tudo? Não, eu acho que, em geral, a resposta é uma mistura de tudo. Mas eu acho que a gente pode começar falando da parte da oferta, né? Os emissores de token,
hoje estão um pouco mais sensíveis ao tipo de operação que eles têm trazido ao mercado por algumas questões regulatórias. Inclusive, CVM e outras autarquias fizeram alguns warnings, né? Não teve nenhuma punição, né? Mas algumas empresas pararam de ofertar alguns desses tokens. E realmente, quando eu olho para esse mercado de renda fixa digital, né, token de renda fixa, eu tenho algumas dúvidas se isso é valor imobiliário ou não. Inclusive aqui no meu grupo, né, na QR Capital, a gente tem uma joint venture junto com a Vortex, uma tokenizadora de valores imobiliários, uma tokenizadora de valores imobiliários digitais. E nesse ponto, a gente consegue sim tokenizar algumas debêntures, tokenizar alguns outros ativos digitais, cotas de fundo, entre outros. E esses ativos têm um tratamento exatamente igual a um token, ao ativo subjacente. Por exemplo, um token de debênture para o fisco tem o mesmo tratamento de um token, de uma debênture, nesse sentido, não traz tantas vantagens para o investidor diretamente, mas sim, traz grande vantagem na parte, por exemplo, de eficiência operacional, de transparência, tudo que cripto, né, todas as características incríveis que essa indústria possui. Mas, por outro lado, eu acredito que o fato de renda fixa digital ainda estar numa zona cinzenta tem afastado muito dos emissores. E eu vejo que os grandes players, né, desse mercado hoje estão cada vez mais migrando para o que a gente chama de real world assets, né? Vamos tokenizar ativos reais, que não tem nenhuma chance de serem classificados como valores imobiliários. Então, precatórios, a gente tem visto muita coisa, por exemplo, de mercado imobiliário, e eu acredito que esse mercado está florescendo um pouco mais do que o seu outro mercado que você estava atuando mais. Mas eu acredito que essa é uma questão de tempo, ainda mais como a gente comentou na primeira pergunta, a gente já tem uma claridade muito maior a respeito da regulação, né, de como isso vai ser feito, com duas autarquias, né, CVM e Banco Centrais super capazes, e eu acredito que o cálice sagrado, né, o grande prêmio da indústria brasileira de tokens é sim o mercado de renda fixa digital. Eu acredito que todos os títulos públicos, né, as LFTs, as LTNs, as NTNFs, as NTNBs vão ser tokenizadas. Tokenizar título público é mais fácil do que tokenizar debênture e outras coisas. Eu vejo muitas empresas atuando fortemente nesse mercado. E eu acredito que o próximo momento a gente tem uma curva de juros no mercado cripto, que, na minha opinião, deveria ter um prêmio, né? Como a LIBOR lá nos Estados Unidos, em geral, roda acima do Fed Funds. Aqui no Brasil, que a gente tem essa arbitrariedade, né? Que o risco interbancário costuma ser inferior ao risco soberano, né? A ideia de que o CDI, muitas vezes, é mais barato do que a Selic. Isso não faz muito sentido. Mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ver um amadurecimento e um florescimento muito grande no mercado de renda fixa digital. A gente vai ter tokens que dão CDI, tokens que vão dar operações pré-fixadas, taxas fixas, taxas com proteção à inflação. Eu acho que isso vai destravar bastante o nosso mercado. A única crítica que eu faço a esse modelo é que, eu não sei se é geral, eu só operei em um local, apliquei só em um local, é que quando o receptor antecipa, ele antecipa para o investidor. Isso pode mandar para o inferno qualquer trabalho tributário, porque você pode no mês chegar acima da tributação. Então, a única crítica que eu faço a esse modelo, o resto eu entendo o risco, eu entendo que não tem FGC, eu tenho que conhecer a contraparte que está por trás, eu entendo tudo. A única coisa que eu acho ainda estranho é antecipar para as duas pontas. Eu não sei como é que as quem faz o token lá poderia melhorar essa parte, entendeu? Eu acho que o comentário nisso é que realmente hoje tem uma falta de padronização nesse mercado. Cada originador está fazendo da forma que acredita ser melhor, e eu acho que muitas vezes se distancia muito do mercado mais familiar, mais tradicional brasileiro, por exemplo, de renda fixa. Você é um entendedor, você conhece isso, mas eu acredito que o grande público ele realmente entra sem entender muitos riscos de contraparte, riscos de tecnologia, muitas vezes riscos de custódia, e eu acredito que o regulador está muito atrás de sanar um pouco essas dúvidas, né? Educar os nossos investidores. E eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver sim uma tendência muito grande de padronização desses tokens. Por exemplo, é impensável você imaginar que um token de renda fixa, um Bradesco vai tokenizar uma LTN
e a mesma LTN com o mesmo vencimento vai ter outras características se tokenizada no Itaú. A gente precisa que esses tokens que fazem referência ao mesmo ativo objeto sejam fungíveis, né, que sejam possíveis de trocar um pelo outro. Mas sim, eu acredito que o Brasil está na vanguarda, tá, da legislação de tokenização. Eu acho que a gente vê com muito bons olhos as iniciativas do piloto do Real Digital e tantas outras que estão acontecendo dentro do governo. Mas é isso, é uma indústria ainda nascente, tem muita gente brilhante trabalhando, e eu acho que esse mercado que você investia vai ser muito mais acessível aos investidores nos próximos anos. O Ludolf, qual que é o tamanho do famoso mercado endereçável? No sentido assim, você vê que a parte de tokenização vai continuar com ativos alternativos precatórios, obra de arte, enfim, ou, por exemplo, daqui a 2, 3, 5 anos a gente vai ver toda a renda fixa caminhando, uma grande parte dela caminhando para a tokenização? Essa é a primeira pergunta. E o que você vê como os próximos passos? No sentido assim, se a gente transformar tudo em valores imobiliários, tem um lado bom, talvez, da regulação, enfim, organização, mas pode ser também que traga custos de auditoria, enfim, de registro, alguma coisa nesse sentido, né? Então tem um lado bom, um lado ruim. O que você vê de próximos passos para, assim, como regulador na parte de tokenização, transforma tudo em valores imobiliários ou não? Então são duas perguntas em uma aí. Eu acredito que essa é a grande dificuldade, né? Porque cripto pode ser valor imobiliário ou não. E essa dúvida, assim, das coisas não serem únicas. Então, acredito sim que vão haver dois perfis de tokens que são paralelos com valores imobiliários, tokens que não são. Ainda assim, por exemplo, um imóvel hoje não é um valor imobiliário por si só. Se você faz uma securitização dele, torna um fundo imobiliário, ele pode ser. Então, eu acho que essa é uma particularidade da tecnologia, e eu acredito que assim como a gente entende que alguns recebíveis, algumas coisas, um precatório, por exemplo, que é um instrumento, não é um valor imobiliário, as pessoas ao longo do tempo vão entender que existem dois perfis de token. Então, sim, eu acredito que tudo vai coexistir. Mas, por outro lado, eu acho que tudo vai ser tokenizado, tá? Então, quando a gente discute a addressable market, né, o mercado endereçável de tokens, eu acredito que ele é muito, muito grande. Eu acho que ele contempla toda a oferta de ações, toda a oferta de títulos, toda a oferta de títulos públicos do governo, imóveis. Por quê? Porque é uma infraestrutura mais eficiente, uma infraestrutura que não aceita fraude, não aceita falha. Você consegue liquidar o que a gente chama do DVP, né, entrega contra o pagamento no mercado cripto, de forma muito eficiente, sem fraude, sem qualquer tipo de risco de liquidação, coisa que não ocorre no mercado tradicional. Então, eu acho que uma das primeiras adoções maiores de cripto no mercado financeiro vai vir, sim, de infraestrutura de mensageria, liquidação, infraestrutura de mercado financeiro, por trás das cortinas. Eu acho que ao longo do tempo as pessoas vão ser indiferentes. Se eu tenho uma cota de fundo ou um token de uma cota de fundo, se tiver toda a proteção regulatória, que eu acho ela muito necessária. Eu acredito que em 5 anos, acho que a gente não vai mais fazer essa distinção de o mercado digital e o mercado tradicional. Eu acho que tudo vai ser tokenizado. Ô Alexandre, nesse sentido, né, a gente vê um movimento, né, sempre que tem alguma coisa nova, tem aquelas pessoas que vão primeiro, né, que entram primeiro, que adotam a utilização primeiramente, e aí a gente vê ganhar espaço e ficar cada vez mais presente na vida, seja dos investidores, das pessoas, enfim. Essa parte específica de tokenização, de adoção desses tokens, como você estava comentando na última resposta, como que está, né, na utilização, como é que está nesse estágio, né, de adoção? Ele está lá para os early adopters, está logo no comecinho, está um pouco mais avançado, já ganhando bastante corpo, ganhando inclusive o Cabral ali como sócio, como usuário, está mais para o varejo um pouco mais amplo. Como é que está o estágio, né, dessa tokenização desses ativos? Acho outra excelente pergunta. Eu acredito que, apesar das pessoas que acompanham mais de perto o cenário cripto estarem vendo um movimento, às vezes, de queda de preço, né, quando você olha no horizonte de 12 meses, quando a gente olha para a adoção especificamente, eu acho que os últimos 12 meses foram brilhantes. A quantidade de empresa tradicional, empresa de cripto, anunciando iniciativas de tokenização, ou até mesmo de NFT, né, que o NFT muitas vezes é um token não fungível que ele faz. A gente tem visto nos programas de milhagem,
os programas de fidelidade, eles estão cada vez mais se transformando em token. Muito naquela ótica que eu acho uma das grandes vantagens dessa indústria, que ela fornece a soberania dos dados, a soberania das informações para o usuário. Então, por exemplo, o usuário não precisaria, por exemplo, para negociar tokens no mercado secundário dele, ou negociar, por exemplo, milhas da Smile, se for tokenizada, negociar diretamente com um marketplace, oferecer para venda sem ter que passar, por exemplo, pelo sistema de uma Go. Eu acredito muito que esse é o próximo caminho, e eu acho que a gente está indo no mercado de adoção muito forte. Né? Todo o mercado de logística está permeando muito a parte de tokens, rastreio logístico, né? A ideia é vamos ver se o item foi fraudado ou não, acompanhar um item em todas as escalas da produção. Então, eu acho que cripto está cada vez mais permeando toda a indústria. Eu acho que hoje é difícil pensar em uma indústria que não está sendo impactada. A gente hoje está vendo aí inteligência artificial e tantas outras coisas, né, vindo rápido para várias áreas de negócio, e eu acho que token está indo por detrás da cortina, tá? É o back-end por trás. E eu acredito que todas as startups, as fintechs, que elas não rodarem numa infraestrutura blockchain no back-end, elas vão ficar para trás tecnologicamente falando e não vão conseguir competir em custo. Então, em geral, quando pesa no bolso, quando existe uma tecnologia suficientemente melhor, eu realmente acredito que a adoção ela vem e está vindo. Eu acho que até para fazer um paralelo, a gente vê hoje as empresas aí nos Estados Unidos fazendo pedidos de registro de ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, que eu acho incrível. Eu acho que o caso da BlackRock é emblemático. Até 2017, 2018, o Larry Fink lá era um dos grandes críticos, né, do Bitcoin. E quando a gente vê essa mesma empresa, alguns anos depois, anunciando veículo para varejo, né, veículo para os seus clientes de Bitcoin, eu acho que essa história, né, esse filme de mudança de percepção em relação à classe de ativo é muito importante. A gente viu, inclusive, recentemente o próprio FMI mudando um pouco a postura de cripto, e o Powell, né, presidente do Banco Central americano, citando que cripto é uma classe de ativo que tem poder de permanência. Há 2 anos atrás, a gente estava discutindo se cripto era ou não uma classe de ativo. Eu acho que isso já está bastante pacificado e que denota, na minha opinião, uma adoção bastante acelerada. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. O quanto o mercado de FDIC pode mudar com a criação do token? Não vai ser tokenização, mas nem a pregada aqui. Saiu. Viu? Porque não era para falar. Então, o pessoal que editar o vídeo, depois edita isso. E quanto vai mudar? Porque o que não deixa de ser um mercado de FDIC? FDIC é um mercado de confiança, que eu compro uma dívida tua performada ou não, achando que vou receber ou vou recuperar a grana. O quanto o mercado de token pode ser um novo substituto para CCBs, para todo nota promissória, cheque pré-datado num futuro ou curto ou muito longo? Eu acho que essa discussão faz muito parte do meu dia a dia, né? Inclusive aqui na QRA a gente lançou o primeiro FDIC tokenizado, isso é, a gente tokenizou as cotas do FDIC. Hoje elas são disponíveis para negociação na nossa tokenizadora, e para mim é uma infraestrutura de liquidação muito superior. Quando a gente pensa na carteira dos FDICs, eu acho que isso aí também é um movimento sem volta. Hoje a gente não tem autorização do nosso administrador para comprar token de dívida, e eu acho que isso aí vai mudar rapidamente, né? A gente tem a legislação 175, agora que eu entrei em vigor em outubro, que ela está permitindo, sim, os fundos, qualquer fundo, investir em tokens. Não está claro se isso aí vai contemplar os FDICs ainda, está em discussão. Mas, sim, eu acredito que o próximo passo desse mercado é baratear o acesso a instrumentos ou FDIC, ou instrumentos que são muito análogos ao FDIC, que negociam no mercado de cripto regulado. Por exemplo, uma carteira administrada em cripto, que a gente chama um liquidity pool. A gente vê algumas empresas brasileiras, assim como a Credix ou então a própria Amfi, fazendo coisas muito análogas ao que seria um FDIC. Então, sim, esse mercado está florescendo, é o que a gente está acompanhando bastante de perto, e eu acho que é o próximo passo, a próxima vanguarda, a próxima fronteira do mercado de renda fixa brasileiro, sobretudo que a gente vê os FDICs. Eu acho que os FDICs eles são instrumentos um pouco mais caros, são instrumentos um pouco mais morosos, e que muitas vezes eles tiram um pouco do retorno do investidor. Então, quando a gente pensa em tokenização, eu acredito que uma das grandes vantagens de tokenização é você ser capaz de oferecer o serviço para um mercado mais emergente. O mercado, por exemplo, pequenas e médias empresas que não têm acesso ao mercado de capitais ou a possibilidade de terem recebíveis ou terem créditos para lançar um FDIC,
elas hoje podem sim começar a buscar instrumentos mais eficientes no mercado cripto. E é aquilo, concorrência é super desejável. E no momento que essas empresas estiverem tendo acesso ao mercado digital para fazer instrumentos parecidos com o FDIC, eu acredito muito que os próprios FDICs vão ficar mais baratos. Os administradores vão ter que baixar o custo, e isso vai gerar eficiência no mercado. Só um comentário. Quem entende a 175 inteira ganha o Nobel. Que eu acho que nem a CVM entende a 175 toda. Eu acho, Alexandre, que você está com uma boa posição. A gente aqui está gastando muitas horas. Meu Deus do céu! Falando com advogados externos, internos, inclusive com parceiros para entender. E quando a gente foi em alguns eventos aí com a própria participação do Maeda, da CVM, a gente saiu com mais dúvidas. Então, eu acho que ainda falta tempo. Eu acho que foi uma felicidade a CVM ter postergado os efeitos dessa medida, porque ainda tem muito desconhecido. A gente tem falado com os grandes administradores de fundos do Brasil e nenhum está pacificado em diversas questões. Então, eu concordo com você. O problema é que eu acho que não sei nem quem vai poder dar esse prêmio aí, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho, por exemplo, é uma evolução grande que a 175 traz para o mercado brasileiro, é a possibilidade de fazer classes de fundo. Você poder montar veículos que vão ter várias classes, né? Por exemplo, uma classe institucional, uma classe para varejo, uma classe com hedge cambial, uma classe em dólares, por exemplo. Eu acho que isso é como a indústria de fundo funciona no mundo, e eu acho que é uma evolução super desejável, até para tornar a indústria de fundos brasileiras mais palatável para investidores institucionais estrangeiros. Mas, por exemplo, essa ideia eu falo com os administradores, ninguém tem a menor ideia de como vai operacionalizar isso ou quando. Essa acho que é uma das grandes dúvidas, mas eu estou super alinhado com você, Alexandre. Eu acho que hoje a gente tem muita ainda água para passar debaixo da ponte para ter uma compreensão pacificada dessa instrução. Ô Ludolf, sempre eu aqui acabo mudando completamente o tom. Então vamos falar aqui de Petrobras. Não vamos falar de... Ô Ludolf, acho que um dos principais temas unindo cripto e institucional é o assunto lá de fora de duas grandes gestoras anunciando, né, intenções de acelerar a distribuição de fundos, ETFs, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema e o que pode ser de revolucionário, no sentido assim, basicamente assim, siga o mestre, né? Ou seja, quem fizer, todo mundo vai ter que seguir, a gente vai ver todo mundo comentando esse assunto, talvez seja realmente um divisor de águas para o mundo institucional, né? Não, eu acredito bastante nisso. A gente que trabalha dentro da indústria, às vezes tem até alguns mixed feelings. Por quê? Todo esse pedido, né, essa vontade de criar ETFs de Bitcoin no mercado americano já vem de algum tempo. E a própria SEC já rejeitou diversos pedidos alegando dificuldades de segurança, possibilidade de manipulação de preço e alguns outros empecilhos. Contudo, a própria SEC autorizou o lançamento de produtos nos Estados Unidos que fazem uso de futuros. E, no fundo, o futuro, na minha opinião, ele faz referência ao ativo objeto. Então, o futuro de Bitcoin está sujeito às mesmas manipulações de preço do mercado spot. Se você manipula o preço de referência do futuro. Então, o que a gente vinha acompanhando era isso. O mercado começou a ficar mais bélico e a gente começou a ver alguns processos, inclusive processos bastante notórios. Por exemplo, tem a Grayscale, que é um dos grandes gestores globais de Bitcoin, que tem um veículo chamado GBTC, com alguns bilhões de dólares. Eles têm tentado converter esse GBTC, que é um trust negociado em bolsa, em um ETF, que daria muito maior segurança para os investidores e evitaria até que os investidores percam dinheiro negociando no mercado secundário. Então, hoje, além disso, a gente vê alguns processos, né? As autarquias americanas processando, por exemplo, algumas corretoras, até a própria Coinbase, né, listada. A gente vê muita coisa litigiosa acontecendo, até o processo de alguns anos já da Ripple, se é um valor mobiliário ou não. E nesse sentido, a indústria tem ficado bastante pressionada, né, pressionando bastante o regulador, o Gary Gensler especificamente, e o que a gente viu foi que os analistas jurídicos eles estão dando uma grande possibilidade de vitória para a Grayscale nesse processo contra o SEC, o que forçaria, por exemplo, a mão do regulador americano a converter esse trust no ETF.
Então, a nossa tese aqui é que os grandes players americanos, vendo essa possibilidade real da SEC perder esse processo contra a Grayscale, a gente tem visto que eles começaram a vir para o mercado com pedidos de registros de ETF de cripto. Aí acho que muita gente pergunta, mas por que isso é relevante? Já não tem o trust, já não tem outro tipo de acesso, não tem corretoras que acessam o mercado de Bitcoin? Sim, a gente tem inclusive aqui na QR, no QBTC11, nosso ETF de Bitcoin, a gente tem investidores estrangeiros. Mas essa facilidade, essa comodidade de você investir na plataforma de investimento que você está mais acostumado é muito grande. E quando a gente vê uma BlackRock ou a Fidelity, né, possivelmente os dois que você comentou aí, Saravalho, que são, a Fidelity, na minha opinião, é quase como se fosse o Bradesco americano. E a BlackRock é, sem sombra de dúvidas, com grande margem, a maior gestora do mundo. Então, o reach e a reputação desses players, elas vão muito além da reputação dos players de cripto dedicados. Então, na minha opinião, apesar de eu ver, às vezes, uma injustiça sendo realizada, por exemplo, com o regulador americano dando registro para players que acabaram de entrar nesse mercado e não os players que criaram esse mercado, digamos assim, eu acredito que o investidor médio vai ser muito bom. E eu acredito sim que para a indústria como um todo, uma BlackRock ter o primeiro ETF é melhor do que outras menores, porque o acesso, o reach que essas empresas têm no grande público é muito maior. Agora, quando a gente passa, mas poxa, será que o mercado não antecipou essa dinâmica de preço? Já não subiu ali dos 27 para os 31? Já não está suficiente? Será que vai mais? Eu acho que para responder isso, eu acho que a gente tem que olhar um pouco a ideia de que tipo de investidor americano não está no mercado de cripto. A gente não está falando do investidor de varejo, a gente não está falando nem do hedge fund que quer operar cripto. Eu acho que a grande mudança nesse mercado, ela reside no perfil dos investidores institucionais mais tradicionais, como aqueles fundos de pensão ou endowments, que muitas vezes eles são até restritos, o tipo de contraparte, o tipo de empresa que eles podem operar. Tem uma estimativa, que não é nossa aqui, mas que eu acho bem interessante, e fala que se os fundos de pensão americanos investirem a ordem de 0,5% das reservas em cripto, a gente pode multiplicar por 10 o tamanho desse mercado. A gente diria assim que vai levar o tamanho desse mercado de 1,2 trilhão para algo de dólares, para algo em torno de 11 trilhões de dólares. Isso aí já faria com que cripto ficasse do tamanho do mercado de ouro. Essa é onde todo mundo está olhando. E eu acredito que isso não vai ser no meio do caminho, não vai ser imediato, instantâneo, que, então vão investir. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Crane Shares, né, que um ETF da Ásia de Bitcoin Spot levantou $1 bilhão, a gente vê aí os ETFs canadenses que levantaram $1 bilhão, a gente tem os ETFs de futuros americanos, que são instrumentos muito piores, que tem mais de $1 bilhão. Eu penso que uma Fidelity, uma BlackRock entrando nesse mercado, eles têm a capacidade de atrair recursos imediatamente, ao longo dos primeiros meses, da ordem de alguns bilhões de dólares. Então, sim, eu acho que tem a possibilidade desses players novos entrarem no mercado, e eu acredito que outros países, outros mercados que estão ainda considerando ou não, eles vão seguir a SEC. A SEC tem esse poder, sim, de repercutir na regulação global. A OFAC, né, toda a parte de prevenção, lavagem de dinheiro, Know Your Client, e sem dúvidas, ETFs resolvem essa parte que é uma parte crucial do mercado cripto, que é de ter transparência no tipo de investidor, no tipo de ativo que você compra, onde os gestores investem, como eles investem, e mitiga muito qualquer risco de fraude, qualquer risco de manipulação de mercado. Então, eu acredito que os dois principais fatores são esses players tradicionais colocando a reputação deles no nosso mercado de cripto, e o fato que esses próprios players, até poucos anos atrás, eram céticos e críticos da tecnologia cripto. Eu acho que essa é uma mudança muito, muito grande, que ela não pode ser, a gente tem que frisar aqui, isso é relevante, uma BlackRock mudar de opinião em relação ao nosso mercado. A gente ainda tem alguns céticos, né? Eu acho que um dia o Taleb vem, quem sabe? Daqui a pouco o Cabral tá aí também. Não, porque não tem o Bitcoin, né? Ainda tem muita dúvida do projeto, mas eu tenho um token. Ô, Alexandre, vamos dar uma de Tales de Mileto, vamos filosofar agora aqui. O que acontece? Uma das coisas que falaram do Bitcoin na origem, quando ele começou a entrar no grande público, que ele seria o disruptivo. Ele não teria ligação com ouro, com dólar, com juros, com Apple, com nada. Ele poderia subir por vontade própria e cair por vontade própria.
Mas uma decisão dessa, de a BlackRock criar um ETF, que pode ser um dos maiores ETFs do mundo de blockchain, ele vira mais uma commodity. Ele vira mais uma ação. Eu estou investindo porque eu acredito na valorização, em vez de ser da Apple, do ETF. Não pode tornar toda aquela discussão do passado em zero e ele virar mais uma commodity que eu acredito que possa subir ou cair e ele passar a ter uma ligação com o Nasdaq ou com algo parecido? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, inclusive ela faz muita parte da discussão dos grupos de cripto, né? Eu acredito que tem dois fatores. Começando pela parte filosófica de cripto, eu realmente acredito que é uma institucionalização de algo que deveria ser zero institucional. Mas, por outro lado, eu acredito que a tecnologia ela ainda é muito imatura para o investidor médio fazer a gestão de chave privada. Olha a quantidade de gente que sofre fraude, sofre phishing, sofre hacks, ou sofre mesmo, ou fragilizam as próprias seguranças, né, com SMS token e algumas outras formas que as corretoras operam. Então, sim, a minha parte maximalista muitas vezes pensa, mas diferente do ouro, né, que a gente já viu até nos Estados Unidos, a proibição, né, na história do cidadão ter ouro nos Estados Unidos, o Bitcoin ele não tem nenhum tipo de controle governamental, no sentido que qualquer um vai poder construir um nó de Bitcoin, vai poder processar transações e vai poder transacionar, não vai ser necessário ir para um ETF. Eu acredito que esse tema que você está comentando, eu acho que ele pode ser mais perigoso, não do lado do veículo de acesso regulado ou não, mas sim do que vai acontecer com a indústria de mineração. Eu acredito que hoje existe uma chance não desprezível dos países começarem a fazer uma reserva estratégica de Bitcoin ou de cripto, assim como a gente tem reserva estratégica de petróleo, e inclusive alguns países começarem a montar infraestrutura de mineração, na verdade, para eles coletarem esses bitcoins que estão entrando no mercado, oferecendo energia elétrica e computadores. Eu acho que essa forma seria uma forma mais aguda, né, ou mais preocupante, na minha opinião, de você tirar um pouco da soberania do Bitcoin, pensando que se ao longo dos anos os países conseguissem desenvolver uma capacidade de processamento e energia elétrica supere a capacidade do Bitcoin hoje, eles poderiam ser donos da rede do Bitcoin. Mas eu acredito que a iniciativa privada, por outro lado, é muito eficiente e não vai deixar isso acontecer. Então, eu acho que isso aí seria ótimo, por exemplo, os estados começarem a entrar na indústria de mineração de Bitcoin para aumentar a segurança da rede, aumentar ainda mais todo esse patrimônio global que eu acredito que o Bitcoin é. Não sei se respondi a sua pergunta, Alexandre, mas quando eu penso nessa indústria, eu acho que vamos falar muito de DeFi. Em finanças descentralizadas, todo mundo que começou essa indústria acreditava em finanças descentralizadas não permissionadas. O que é isso? Qualquer um pode participar, qualquer um pode entrar, tem que ser agnóstico, não tem que saber quem está fazendo o quê. Isso aqui, eu sou uma wallet negociando contra a wallet. E isso no arcabouço jurídico que a gente vive hoje, da impossibilidade de você atuar com lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e tantas outras coisas, eu acredito que cripto precisa deixar a adolescência e ser mais realista para esse mercado realmente ter uma curva de adoção maior. Essa solução maravilhosa ela impactar de verdade a vida de todo mundo. Então, sim, eu acho que vai ter sim, um mercado pequeno de criptoativos focados em privacidade, focados em soberania, só que eu acho que isso sempre vai ser algo que vai funcionar na Deep Web, vai funcionar um pouco naquele submundo da tecnologia. Mas para isso ser realmente grande, eu acho que esse é o caminho. Então, eu vejo com bons olhos, tá? Eu entendo o que você está comentando, de que uma BlackRock entrar, ela tira um pouco da não centralização, né, da descentralização do Bitcoin, mas a rede ela vai continuar sendo não permissionada, ela vai continuar sendo agnóstica, qualquer um vai poder colocar um computador e transacionar. Ninguém vai ser obrigado a usar os ETFs, por exemplo. E eu acredito que os ETFs, por outro lado, eles resolvem muitos problemas do investidor médio. Eles oferecem uma boa segurança de custódia, eu diria melhor da indústria, eles oferecem a melhor execução, eles oferecem spreads de câmbio muito justos, eles oferecem transparência de custos, né, de preço. Então, eu acho que une o útil ao agradável nesse sentido. Eu acho que talvez em 5, 10 anos, com as gerações mais novas, tendo maior conhecimento em educação financeira e educação em tecnologia, e isso é cripto, né, finanças e tecnologia, eu acho que talvez esses intermediários, como a QR ou outra, uma BlackRock nos Estados Unidos está se posicionando, talvez eles não sejam tão mais necessários. Mas eu acho que, por hora, eu acho que é uma iniciativa que vai dar maior tudo para esse mercado. Eu acho que toda a possibilidade de adoção ela aumentou muito.
E realmente eu acredito que os investidores, em geral, muitas vezes não querem abrir uma conta numa corretora, não querem, tem medo, né, tem dificuldade. E quando aquele nome, aquele household name, né, aquele nome muito familiar, o nome de casa, né, o Itaú, Bradesco, aquele brasileiro, oferece coisa, isso dá credibilidade. Então a minha leitura é muito mais positiva. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que por hora eu estou bastante otimista com a possibilidade de impacto da empresa.